As pessoas dizem assim: dízimo é do Antigo Testamento, dízimo era de animais e cereais, dízimo era do tempo da lei, crente não precisa dar o dízimo nos dias de hoje. Tá bom, vamos lá. Para começar, biblicamente falando, a primeira pessoa a entregar dízimo foi Abraão. Abraão deu dízimo só dos animais? Abraão deu dízimo só dos cereais? Abraão deu dízimo só do ouro e da prata? Não, a Bíblia diz que Abraão deu dízimo de tudo. Aqui já cai por terra essa ideia de que nos tempos do Antigo Testamento o dízimo era entregue só de animais e cereais. Já caiu por terra aqui, não era só de animais e cereais, tá? Os dízimos de animais e cereais passaram a entrar em vigor com a lei de Moisés. Mas quando Abraão entregou o dízimo, não existia ainda a lei de Moisés. A lei de Moisés ela foi ser otorgada cerca de 400 anos depois de Abraão. Então, entenda, o dízimo de Abraão é uma coisa, o dízimo da lei é outra coisa totalmente diferente. Aí eu pergunto, qual é o dízimo que nós entregamos hoje, irmãos? É o dízimo de gratidão entregue por Abraão ou é o dízimo da lei entregue na época de Moisés? É com vocês. Nós entregamos hoje o dízimo de gratidão. Existe na Bíblia 3 tempos do dízimo: o dízimo de Abraão, repita comigo, o dízimo de Abraão, o dízimo de Jacó e o dízimo da lei. Pronto, esses 3. O dízimo de Abraão é aquele dízimo de gratidão. Não havia lei, existia a Torá oral, mas a escrita não. Era o dízimo de gratidão. O nosso dízimo que entregamos hoje, ele está baseado, ele está pautado na gratidão. Em outras palavras, quando alguém disser para você: dízimo é do tempo da lei, não precisa você discordar. Você pode concordar: não, beleza, dízimo é do tempo da lei mesmo, e eu não entrego o dízimo da lei. Então que dízimo você entrega? Eu entrego o dízimo de Abraão, o nosso pai na fé, o dízimo de gratidão, o nosso pai na fé. E não é só de animais e cereais, é de tudo. Ou às vezes a igreja está precisando do dinheiro, então o irmão foi lá, deu uma vaca de dízimo, a igreja vende a vaca por tantos mil e usa o dinheiro para arcar com as despesas. É normal, no estado do Pará as pessoas sempre fazem isso. E não é só isso não, eu vejo pessoas que vão colher cacau, por exemplo, colheu lá 100 sacos de cacau, pega 10 sacos e dá para a igreja, de dízimo. Aí o pastor procura lá, quem compra cacau vende e o dinheiro é utilizado, porque o pastor não vai pegar um saco de cacau, chegar lá no banco e falar: eu venho aqui pagar o talão de energia da igreja. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e o 10. Lá vai dizer assim, honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Quando você honra a Deus com as primícias de toda a tua renda, o que a Bíblia diz que Deus vai fazer? Ele vai abrir os celeiros e derramar chuvas de bênção sobre a tua vida. Isso é o que? Porta. Quando você honra a Deus com as primícias da tua renda, Deus vai abrir o que para você? Portas. Mas nós não entregamos o dízimo, nós não entregamos o dízimo da lei. O dízimo de Malaquias é o dízimo da lei. Mas quando você pega a palavra dízimo, ela tem o mesmo significado, dízimo tem o mesmo significado de Abraão, da lei e de Jacó. É uma coisa só. Então a promessa de Deus para o dizimista, ela é abrangente. Mesmo que o dízimo de Malaquias 3 não é o dízimo que nós entregamos hoje, mas a promessa ela é válida por causa da lei que a Bíblia chama lei da semeadura, a lei da recompensa. Como é que funciona essa lei? Como eu preguei aqui na sexta-feira, essa lei funciona na proporção que a pessoa planta. Então se você planta, você colhe. Uma pessoa que ela oferta na obra de Deus, ela vai ter uma colheita devido a ela ter semeado oferta. Uma pessoa que entrega dízimo, ela vai ter uma colheita maior, porque além dela ofertar, ela está dizimando também. E aí o que acontece? Você oferta, Deus abre portas. Você dizima, aí Deus abre janelas. Se você apenas dizimar, está faltando alguma coisa. O quê? A oferta. Se você apenas ofertar, está faltando alguma coisa. O quê? O dízimo. Então a bênção para ser completa precisa ser dízimo e oferta.